eu queria dar a aula que eu gostaria de ter tido. Cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero conversar com as pessoas, eu quero encontrar esse brilho que eu tô vendo no olho aqui de pessoas que passaram o dia inteiro trabalhando. Quantos pouquinhos você tá levando e tá disposto a colocar isso em prática? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, o Vírgula Cast. Eu sou Adam Porto. Para quem ainda não assistiu, tá vindo aqui pela primeira vez, estamos aí no episódio quase, eu acho que 30, estamos chegando por aí. Para você que não me conhece, eu sou Adam Porto, publicitário, especialista em marketing digital e desenvolvimento de marketing. Trabalho no mercado tem aí uns 15 anos e aí estamos com esse projeto aqui que é o Vírgula Cast, um bate-papo para a gente falar sobre comunicação, marketing, inovação, inteligência artificial, empreendedorismo, enfim, para a gente falar de negócio. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, com anos de experiência, e que a gente vai trazer um papo bem bacana. E antes, obviamente, de eu falar desse nosso convidado, obviamente eu sempre começo aqui falando sobre nossos patrocinadores. Não poderia deixar de falar da galera aqui da Artes Filmes, que vem apoiando, ajudando a desenvolver esse grande projeto que é o Vírgula Cast. Então, aconselho vocês a darem uma passadinha tanto na rede social deles como no site deles e deixar aquele like, aquele salve, avisar que veio aqui através do Vírgula Cast, porque é muito bom. Para você que tem o desejo de tirar o teu próprio podcast do papel, ou às vezes você que é empresário e quer trazer um pouco mais de autoridade para tua marca, para tua imagem, podcast é um lugar muito ideal para isso, além de outros formatos que a Artes Filmes pode ajudar você a desenvolver. Então, o QR Code está aí na tela. Para você que vem através do Vírgula Cast, tem 30 minutos aí de graça para poder testar o teu conteúdo e saber se você consegue tirar esse projetinho do papel. E para você também que tem uma empresa, uma marca e quer desenvolver o marketing da sua empresa, podem contar com a agência P3A. É a minha agência, tá mais de 6 anos aí no mercado. Mês que vem a gente faz 7 anos de história aí. Então, se você quer a sua marca desenvolvida, site, identidade visual, estratégia de posicionamento de marca, pode contar com a gente. QR Code também está aí na tela. Vai falar com a nossa equipe e marca uma reunião. Para você que está vindo através do Vírgula Cast, consegue marcar uma reunião especial comigo. Vou fazer um diagnóstico completo da situação da sua marca e trazer aqui para você, especialmente aquilo que você realmente precisa para desenvolver o posicionamento da sua marca ainda hoje. Então, não esquece, clica aí no QR Code, leia o QR Code, link tá na descrição, link na bio, enfim, você já sabe aí o caminho que eu falo todo o podcast aqui. Então, é isso. Vamos falar com o nosso convidado hoje, Eduardo Zugaib, né? Ou só Zugaib, né? O pessoal conhece como Zugaib. Escritor, palestrante, treinador em atitude e comunicação para liderança. Formado em comunicação social, com especialização em marketing, filosofia, liderança. Ele é head trainer da Academia da Atitude. Isso. Onde desenvolve líderes em todo o Brasil com foco no protagonismo e ação prática. Autor de livros como A Revolução do Pequeno do Pouquinho. E Filosofia Bruta. Já impactou grandes organizações como o Banco do Brasil, Sebrae, Leroy Merlin, Azul Linhas Aéreas, e também é professor convidado no curso de pós-graduação da PUC. Em 2022 foi considerado entre os 5 melhores palestrantes do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Entre seus clientes estão organizações de presença nacionais, tais como Leroy Merlin, Pão de Açúcar, BASF, Souvenir, Boticário, Avon, Fiat, Tupperware, Sodexo, Justiça do Trabalho, Bradesco, Unimed, Banco do Brasil, Sebrae, TSE. Cara, tem bastante coisa. Bastante cliente atendido. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Obrigado, cara, grande honra estar aqui. Projeto fantástico, vírgula é sempre uma pausa necessária, né? Isso é muito legal. O que eu falo da vírgula muito é que a vírgula no lugar certo ou no lugar errado, ela muda uma frase. Ela muda muita coisa. E é isso, a gente é sobre conversa. É isso, comunicação, conversa, uma coisinha fora do lugar
provoca um estrago danado. É isso. E, cara, antes de começar, eu tenho uma pergunta Vamos lá. que eu faço para todo convidado que vem a primeira vez aqui. Você tem um currículo gigantesco. Cara, é comunicador, palestrante, professor, pós-graduação, faz um monte de coisa. Mas se perguntar pro teu pai e pra sua mãe o que você faz, eles respondem o quê pras pessoas? Para minha mãe, ela responderia que eu sou um contador de histórias. Legal. Literalmente, né? Mas isso é uma forma até meio lúdica de dizer que eu sou um comunicador na essência, né? Apesar de estar em várias frentes de trabalho, a comunicação acaba sendo a grande força de todas elas. Tanto na minha época de publicitário, como eu também atuei em publicidade, em agências, departamento de criação, tocando a agência inteira muitas vezes, né? A parte de head ali de negócios e tal. Como também em departamento de marketing de organizações, como em produtoras de vídeo, como também em veículos de mídia. Eu passei inicialmente 18 anos no mercado de comunicação institucional, né? Sou publicitário formado também, como você falou aí. E depois eu fui sentindo uma necessidade de pular o balcão. Eu uso muito essa expressão, né? Em algum momento eu pulei o balcão. Eu fui para dentro das organizações. Você então foi 18 anos trabalhando do lado da agência. Do lado da agência. Do lado de fora, né? Do lado de fora, né? Trabalhando para encantar, para captar, para chamar a atenção do cliente lá fora, do cliente lá de fora. E aí até é engraçado, porque tudo foi acontecendo meio que de forma orgânica, as coisas foram se encontrando. Eu trabalhava em agência ainda, e aí eu recebi um convite para lecionar em universidades, né? E aí aquele momento de lecionar é um momento muito, muito mágico, não tem outro nome para isso, né? E se você não entender o que está acontecendo ali, você perde uma excelente oportunidade. Sim, sim. Então eu percebi que era aquilo que eu queria fazer. Na verdade, assim, já tinha 18 anos, já trabalho bastante. Cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero conversar com as pessoas, eu quero encontrar esse brilho que eu tô vendo no olho aqui de pessoas que passaram o dia inteiro trabalhando e estão aqui 9 horas da noite, quase 10 horas da noite, sabe, cansado, a semana inteira ali já pesando nas costas, né? E assim você ainda tinha que tinha como missão encantar a noite dessa pessoa para que ela saísse um pouquinho melhor do que quando ela entrou. Cara, são poucos os professores da minha época que eu lembro, assim que... e hoje eu lembro do nome deles porque são poucos os professores que conectava. No entanto, um dos nossos últimos episódios foi com o Fábio Noe. Fábio Noe, grande amigo. E ele foi meu professor da faculdade, então, cara, e eu falo, ele foi um dos... Trabalhamos juntos, inclusive, em alguns momentos aí. Ele foi um dos que me encantou, assim, na época da faculdade. Ele é muito dedicado, muito bom, assim. É uma pessoa que é apaixonada pelo que faz. E eu acho que é isso. Ele transmite isso. É isso, transmite não só da porta da aula para dentro, né? Mas é aquela pessoa que ela transborda educação, ela transborda comunicação. É um educador na essência, né? Então, acho que são poucas as pessoas que têm essa paixão dentro de si, assim, isso é bem bacana. Eu tive assim, Adam, então assim, e ali em sala de aula eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Legal. Eu quero trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Mas não é dentro dessa estrutura. Porque a estrutura educacional normal. A estrutura acadêmica acaba sendo um pouco engessada demais. Eu já tinha como modelo de prática de aula umas coisas mais arrojadas, um pouco quebrando um pouco aquele protocolo e tal. Isso às vezes incomodava um pouco, incomodava a sala ao lado, incomodava porque tem barulho, meu amigo. Não tem como, né? Você tá ali trabalhando pessoas e mantendo um nível de atenção. Quem passava de fora e ouvia achava que era uma classe meio maluca todo mundo falando alto e tal, mas quem estava ali dentro estava tendo uma experiência de construção colaborativa muito forte. Isso era pelo fato de você lecionar matérias de comunicação ou é muito mais do teu... Eu acho que é muito mais do meu estilo, porque eu conheci outros professores que também lecionavam às vezes as mesmas matérias e seguiam por outros caminhos tão válidos quanto, né? Mas era assim, era a forma que eu sabia fazer, era como eu gostaria... Resumidamente, eu queria dar a aula que eu gostaria de ter tido. Legal. Entendeu? Então isso para mim sempre foi uma missão. E na faculdade, na universidade, eu consegui realizar isso em sala de aula. Mas ficava aquela coceirinha. Falei, cara, é isso que eu quero fazer daqui para frente, mas não nesse ambiente. E aí, em paralelo a isso, eu já estava praticamente com 18 anos de carreira em comunicação. E aí veio um dilema assim que é muito engraçado, né? Que acabou também me projetando para dentro da organização.
Porque assim, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes em que eu recebia muitas vezes um briefing de campanha para fazer um trabalho. A gente fazia todo aquele desenho de verba, de investimento, tal, né? Toda aquela coisa que quem trabalha em comunicação sabe como é que é. Botava a campanha no ar, né? O cliente chegava a se mobilizar, o cliente era engajado, o cliente ia até a empresa, chegava na empresa e encontrava o quê? Um profissional de atendimento mal treinado, que mal sabia o que estava fazendo ali, não tinha a menor noção do que era a cultura da empresa que ele representava e, consequentemente, todo aquele investimento da campanha se perdia num atendimento que não conectava na hora da venda. Isso tem quanto tempo atrás? Rapaz, comecei a sentir isso de uma forma mais assim acentuada. Ali nos meus últimos anos de agência foram até 2010, mais ou menos, 2006 a 2010. Eu acho que, assim, e aqui é uma crítica que eu faço para nossa profissão, para nossa área, e a gente que está dentro da APP, né? Sim. A gente sabe o quão é importante essas críticas, e eu acho que piorou muito. Piorou, né? Piorou, porque, assim, eu vejo que, primeiro, tá? Não quer dizer que a academia nos dá te deixa um profissional bom, tá? Não é isso. Eu te apresento um universo, vamos pensar assim. Mas eu acho que falta academia pro profissional de comunicação hoje. Então, falta ele estar ter passado, porque você pega hoje, sei lá, 60% das agências, principalmente na nossa região, são de profissionais que não passaram pela academia. Entendi. É porque foram formados pela ferramenta, né? Na verdade, foram formados dentro da internet. Vamos falar o óbvio, né? Foram pessoas que aprenderam tomando porrada na internet, errando. Só que assim, a gente não podia errar. Porque não, você estava falando de quanto, né? Lidava com uma verba grande, com uma campanha grande, uma responsabilidade. Que seja um valor menor, né? Pode errar. Comparado com a empresa, às vezes é a única coisa que a empresa tem. E não era um ambiente de experimentação como é a internet. Era bala de prata. Era bala de prata. Né? A gente vivia a realidade da bala de prata. Né? Sim, é a realidade da bala de prata. Falou, tem essa verba, buscar esse resultado. O começo do Orkut, o começo Cara, tudo era sonho. Ninguém sabia ainda como funcionava. Isso tudo era apenas entretenimento. Sim. Era entretenimento na época. Não era algo que viria se configurar como mídias consolidadas, que hoje engajam, que hoje criam comunidades, que hoje você consegue medir o pulso do seu cliente. Na época, não. Você trabalhava num ambiente extremamente subjetivo, das grandes campanhas, você bota um outdoor na rua, legal, você sabe quem viu aquilo? Não faz ideia? Você não sabe qual é o impacto, né? O impacto às vezes é no final do ano, se aumentou ou não as vendas. Mudou, mas você não conseguia mensurar. Sim. E hoje no mundo digital, você sabe cada passo que o seu cliente dá. E você pode, inclusive, de certa forma, estimulá-lo, né? A qual passo que ele dará depois, né? Então você meio que vai cercando ele nas decisões. Então, mas na época não. A gente trabalhava muito no escuro e com uma responsabilidade muito grande. Então, só que assim, às vezes você conseguia cumprir todos esses objetivos de uma campanha, que era o quê? Colocar o cliente dentro da empresa. Aí chegava lá dentro da empresa e encontrava o quê? Um profissional de vendas, de atendimento, que literalmente fazia aquilo tudo se perder. E aí, meu amigo, cara, eu vou te falar porque nessa época meu pai é vendedor desde que eu nasci. Então nessa época meu pai vendia. Então eu saía com ele na rua pra vender. Era, cara, venda de porta em porta. Enfim, trabalhou na Gerdau por muitos anos como vendedor lá. Cara, e eu sei como era o celular lá, era... Para poucos, muitos vendedores tinham, mas eram poucos. Tudo incipiente ainda, nascendo, né? Cara, e era muito... E eu vejo que é uma coisa assim que e que não se mudou muito, porque você hoje tá no mercado dando treinamento aí para times comerciais, você vê como não mudou, ainda parece que tem o time comercial ainda tem aquela característica velha, tem né? muita resistência. Um dos briefs que eu mais recebo é assim, quando eu vou falar com lideranças comerciais, principalmente, porque o problema está na liderança. Sim, com certeza. Se a liderança não valida uma ferramenta, não valida uma metodologia, se ela não torna isso desejado e apoia aquilo, cultura, né? Exato. E ela passa a tratar o treinamento como aquele momento assim que é muito comum. Vai lá, faz treinamento logo e volta aqui que tá cheio de problema para resolver. Pronto, se o treinamento é um obstáculo e ele cria essa cultura de treinamento como obstáculo para sua equipe, o cara que está sendo treinado nunca vai levar isso a sério. Então, foi aí que você viu essa dificuldade? Eu senti essa dificuldade, porque assim, você encontrava vendedores
mal preparados para vender o que tinham que vender, que mal sabiam a empresa em que estavam atuando, que tinha assim uma relação... Um pós-venda que às vezes nunca existia. Nem existia, não que tinha era nem isso, venda, né? quanto mais o pós, né? Então assim, aí era tudo muito... Então eu cansei de, como publicitário, até uma brincadeira que eu falo, eu cansei de levar a culpa porque a campanha não deu certo, Sendo entendeu? que é o comercial que Pois é, falando, a gente tinha que fazer toda uma memória, um resgate. Falei, não, mas o cliente chegou até aqui, a campanha deu certo. Só que ele chegou aqui, o lado de lá do balcão não estava preparado para um cliente que chegou aqui cheio de dúvida. Uhum. Um ambiente diferente de hoje, que o cliente não chega mais cheio de dúvida na loja. É ferramenta ou é treinamento? Como assim? O grande problema hoje do time comercial é falta de ferramenta ou é falta de treinamento? Eu acho que é falta de regularidade, porque tem muita ferramenta. A ferramenta é o que mais tem hoje. Curiosamente, nos últimos 20 anos, as ferramentas, aplicativos de comunicação não pararam de evoluir. Sim. A quantidade de aplicativo de rede e tal. Uhum. Só que eu posso te assegurar que a comunicação não parou de piorar. Porque talvez as pessoas estão... Aí entra a parte comportamental, que é onde eu entro com muita força, né? Porque as pessoas passaram a delegar para as ferramentas comportamentos e objetivos e atos que continuam sendo delas. Você fazia em paralelo essa sua carreira de publicitário junto com os treinamentos ou você parou durante 3 anos eu fiz uma transição. Tá, legal. De 2009 a 2012 foi a minha transição. Em 2009 eu ainda como executivo de comunicação, já no marketing de empresas, eu abri minha empresa de treinamento, porque eu já tinha esse olhar, falei, não, é isso que eu quero fazer. Tá. Mas eu não dava simplesmente, um dia eu fecha tranco a porta e abro a outra. Não é assim, né? Não é assim, né? Eu não escrevi um livro Revolução do Pouquinho, né? A Revolução do Pouquinho, né? A Revolução não abre a porta e fecha. Não é assim. Então assim, tudo foi muito ponderado, muito pontuado, né? Pode parecer assim, né, que eu sou pessoa, Roger, não, cara, eu sou uma pessoa medrosa para mudança. Então eu tinha que fazer isso de uma forma que fosse sustentável. Caraca, legal você comentar que você é uma pessoa medrosa para mudança e treinar times comerciais que precisam de mudança. Pois é, porque eu levo para ele a construção no sentido de, cara, mudança não é evento, mudança é processo. Legal. E é aqui que a gente se perde. E é onde eu entro muito de um jeito muito forte nas organizações, porque vamos supor... o que mais tem, às vezes, aí ao longo do ano, são convenções ou reuniões trimestrais para falar de inovação, falar de projeto, falar de mudança. Né? Legal, na convenção fica 2, 3 dias lá falando de mudança. Uma inspiração, cara, discurso maravilhoso, todo mundo sobe no palco. Se fosse os 365 dias a igual, galera né? sai voando, a galera bota a cuecona em cima da calça e sai voando. Sabe? Então, assim, é tudo muito lindo no evento. Só que a minha principal provocação, eu falei, gente, legal, estou adorando estar aqui com vocês, né? Mas não percamos de vista que isso aqui tudo é um evento. Isso amanhã. Não, eu já boto no colo do amanhã cara. Vocês vão estar na Eu já realidade. boto no cara. Eu falo, então só vai se tornar verdade, realidade genuína e construída e sustentável quando essas luzes todas se apagarem, a gente sair por aquela porta que é a principal aqui do auditório, eles trancarem a porta e a gente vai levar o que lá para fora? E o que vai permanecer depois de amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta? O que de impacto, todo né? esse encontro que você passou aqui, se divertiu, almoçou legal, hotel bacana, um lugar maravilhoso e tal, mas o que você está disposto a levar do que eu estou falando, do que a pessoa que me precedeu falou, do que o seu diretor falou, do que o olhar da empresa compartilhado aqui foi exposto, o que você colheu daquilo, quantos pouquinhos você está levando e está disposto a colocar isso em prática. Então nessa hora eu abro falando de mudança como um processo. Eu uso a metáfora da maçã, que é inclusive a maçã que está na capa, né? É aquela coisa, poxa, todo mundo já ouviu falar que comer uma maçã por dia é um hábito saudável. Essa informação todo mundo sabe, né? E eu te trago ela de forma científica. Tem pelo menos 13 trabalhos científicos, né? Com pesquisa, com observação, com relatório, com toda aquela pesquisa científica e tal, que atestam que sim, o consumo regular da maçã é um hábito saudável. Só que tem que ser uma maçã por dia, meu amigo. A vida inteira. Ou seja, é uma pequena atitude. Né? Não adianta eu comer uma maçã num dia, outra no segundo dia, terceira no terceiro dia, eu fico 30 dias sem comer a maçã.
Aí quando eu me lembro, eu vou lá e como 30 maçãs. Não dá certo. Não vai resolver, não é retroativo. Não tem isso. Então você vai entupir, na verdade. Você vai se entupir. Vai exatamente jogar contra. Então, a questão é, quais atitudes mínimas, observáveis, praticáveis, né? Qual a mínima atitude que eu posso executar no dia de hoje para construir uma curva que vá, primeiro, muitas vezes precisa regenerar, porque às vezes você tá em débito com aquilo que você pretende atingir. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo de saúde. A gente às vezes vai fazer exames de check-up e tal, e você tá lá com colesterol alterado, tá fora, tal, não sei o que. O trabalho que você vai fazer para chegar num nível mínimo aceitável é um trabalho regenerativo. Sim. Você está negativo na conta, vamos pensar assim. O seu saldo nessa conta está negativo, então você tem que regenerar. Né? É uma floresta que foi destruída, alguém vai lá regenerar, voltar ao mínimo necessário para considerar, vamos pensar assim, um plano cartesiano 1.0. Tá? Para chegar no zero precisa melhorar, é aquela história. Para chegar no zero, que é o ponto. Para ficar bom tem que melhorar. Tem que melhorar. Para ficar ruim. Para ficar ruim tem que melhorar muito. Para ficar neutro. Tá, entendi. Para ficar neutro, zero tem que melhorar. Ou seja, você está em débito, tá? Legal. Chegou nesse ponto, passou para o campo positivo do mundo cartesiano aqui. Aí você começa, a atitude não pode parar. É a curva. Aí começa a desenhar a curva. Primeiro consolidar, que é a parte mais crítica. Primeira semana de uma atividade física. De hábito terrível, é o mais difícil. É terrível, né? São terríveis. Se a gente colocar nesse ponto cartesiano dificuldade de tempo, aqui é onde aqui é crítico. Sim. Muita gente cai aqui. E às vezes as pessoas pensam que apenas por terem olhado, percebido que precisam mudar, muita gente acredita que já mudou, só de ter a visão da mudança. Não é assim, né? Se fosse assim. Não é bom, né? Se fosse assim, todos os réveillons, todos os dias 31 de dezembro, meu amigo, resolvia todos os problemas do mundo. Ali você tem tantas visões de mudança, né, cara? Vou parar de fumar, vou ser uma pessoa mais bem-humorada, eu não vou, assim, eu vou estudar, vou voltar a estudar, vou fazer um idioma, vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha atividade física, vou cuidar melhor da minha saúde. Tudo evapora quando a rotina chega, o bafo quente da rotina volta e você para tudo. É porque, que nem você falou, eu acho que falta... o problema não tá só no você entender que você precisa da mudança. Porque todo mundo sabe que precisa. Todo mundo sabe. Todo mundo quer a mudança, mas poucos querem mudar. Você acha que o problema, então, tá nesse... a tua visão de mudança, e aí que seja numa rotina, desde uma rotina de marketing, uma rotina comercial, tá no eu querer mudar radical. Esse é o problema. Eu quero mudar radical e aí eu perco... Você pode até ter uma visão de mudança radical. Mas eu tenho que partir a construção ela é diária. Tá. O objetivo que você quer alcançar... Ele é radical, sempre vai ser. É radical. Pô, comentamos aqui no bastidor. Poxa, eu fiz uma primeira palestra em espanhol faz 2 semanas. Poxa, para mim era uma coisa radical há 3 anos. Sim. Mas demorou 3 anos para construir. 3 anos para construir. Então, falar que hoje, nossa, eu fiz minha primeira palestra para um público latino-americano em espanhol. Cara, só tipo, nossa, né? Foi de um dia, todo mundo acha que é de um dia pro outro. Celebrativo, né? Aquela coisa, né? Cara, ninguém vê as horas de aula, ninguém vê o tempo de dedicação, não vê o tanto de horas de podcast que eu escuto o dia inteiro, que eu fico fazendo conversação, escrevendo e praticando e tal, e blá, blá, sabe? Para poder, ou seja, uma mudança radical levou 3 anos. Né? Ou seja, para chegar no radical, eu acredito que tem um incremental antes, que é aquele esforço diário. É o cotidiano. Então, isso é o processo. Como que você chegou nessa... Porque não foi há 18 anos atrás, ou há 20 anos atrás, quando você fez a mudança, que você pensou, não, é um pouquinho, já criou o método e... Não. Olha que louco, né? Assim, eu enquanto publicitário, né? Eu incorri em alguns pecados de liderança. Eu falo isso sem o menor drama, sem o menor... Falo de forma tranquila, porque isso ajuda a explicar aquilo que eu faço hoje. Tá. Isso ajuda a explicar o trânsito que eu tenho hoje com lideranças de grandes organizações, que vivem muito o problema que eu gerenciei mal naquela época, que me fez cair, que me fez perder em algum momento até reputação e credibilidade, que é a questão do ego, meu amigo. E aí, meu caro, você falou de publicitário. O publicitário tem um ego que... Aí você só, o publicitário por si já tem um ego. O publicitário da criação tem um ego um pouco maior, né?
Aí o publicitário da criação que, cara, tem algum sucessinho? Aí, rapaz. Então, assim, eu achava que aquilo... Por quê? Mas aí vem, Adam, uma observação que eu faço com liderança sempre. Uhum. A gente modela as nossas lideranças. Então, na época, o que eu tinha? Eu olhava para o mercado ali do Brasil, propaganda brasileira, as grandes agências, década de 90. Cara, tinha vários. Eu não vou citar nomes porque eu não Washington vou... Oliveto. Sim, mas assim, eu não vou citar nomes porque é delicado o que eu vou falar, né? Mas você tinha ali muitos, assim, à frente das suas agências, tinham comportamentos extremamente massacrantes com o time. Cara, isso é comum, assim, quando eu Ainda comecei... Ainda é comum porque quando eu comecei no mercado, eu tô há 15 anos na área de comunicação e marketing, meus pais vieram dessa área. E eu comecei como vendedor de porta em porta, batia pastinha debaixo do braço, comecei assim. E aí, mas na área de comunicação, Sim. quando eu fui pra faculdade, que eu comecei a estudar, meu sonho era entrar nas grandes. Eu tinha o grande sonho de DDBZ, era a principal na minha cabeça, né? DM9. E aí eu falava, cara, quero África, DM9, a W Brasil. Quem nunca quis. Né? Mas aí depois eu descobri, e aí conversando com amigos que estavam lá, falei, gente, eles falavam, Adam, o mundo não é bonito como as agências mostram que são. Aqui dentro da agência terror, cara, um negócio, não sei se você já ouviu, teve a planilha Tem, que soltaram. Isso é recente, tá? Mas isso já vem de anos, né? Vem de anos, mas assim, é que agora o digital permite isso aí viralizar de um jeito muito mais rápido, mas isso aí já existia antes, né? Isso aí talvez se desse em disquete antes, né? Quando não tinha internet. Vamos lá por e-mail. Vou ali na por e-mail, né, cara? Efigênia buscar o disquete das agências. Cara, manda por e-mail, né? Salva no disquete e compartilha. Né? Imprime, manda entregar no envelope sem identificação. E assim, existia esse mito do gênio criativo que era uma pessoa intragável. E eu olhando essas figuras que eu admirava... Não era mito, não era mito, mas se admirava esse modelo. E ele acabava se mantendo nesse status. Não era mito, se mantinha nesse status porque havia muita bajulação, todo mundo queria trabalhar com o cara pela genialidade, pelos prêmios, por todo aquele às vezes a gente pelo suportava glamour, isso. pelas festas, por todo aquele mundo de sucesso fake que era total, né? Frequentei muito esse mundo, né? Mas assim, e você olhava aquilo e você acha, nossa, aí sim que eu quero ser. Só que isso era o quê? Um modelo de liderança extremamente tóxica, extremamente assim, aterradora com o seu time, que adoeceu muita gente, que machucou muita gente. E eu, guardado as proporções, eu embarquei nessa. Minha mãe trabalhou em agência de modelo na década de 80, isso foi antes de eu nascer, então 80, comecinho de 90 ali. E ela falou que, cara, evento, modelo, era um negócio... Era um negócio absurdo. Assim, as agências vinham com uns briefings, uns castings horríveis. Terrível. E ela falava que era um mundo meio maluco, assim, de se trabalhar que... E aí ela acabou saindo antes de eu nascer e montaram muita gráfico, coisa, né? assim, mas ainda assim, há uma pesquisa que um pessoal do Grupo de Planejamento de São Paulo, um amigo que eu trabalhei com ele, inclusive, Ken Fujioka, ajudou a conduzir, que é a questão do assédio nas agências. Foi feito em 2017. 2017, cara. Tô falando de 10 anos. E a gente tá falando de agência que normalmente a galera é mais cool, né? É mais moderna, mais assim, uma visão mais humana. Não. Tá. E ali tem os números de assédio moral, assédio sexual, todo tipo, toda a cartela de assédios, tá? E aí você pensa assim, poxa, o mercado ainda é insalubre dentro das agências. Mas isso você acha que esse modelo de liderança ruim é exclusivo do mercado de agências? Não é. E aí você dando treinamento viu que é um padrão. Em todo lugar tem. Na agência talvez floresça mais, porque tem a questão do gênio. Tá. A gente tem uma tendência a tolerar o gênio. Quando o gênio é extravagante, quando o gênio dá os seus piti, a gente tolera essas primadonas. Cara meio maluco. O malucão, a primadona, aquela coisa que tem aquele acesso de pedir. Por ser agência, por lidar num universo que mais criativo, né? Transita muito pela arte, da sacada, da genialidade, e a gente tende a tolerar mais. Mas essa figura do líder arrogante, do líder que massacra, eu encontrei no mundo da educação, encontrei em empresas que eu passei aí também, de vários setores, sabe? Farma, agro, todos esses lugares você vai encontrar essas pessoas. E você acha que o problema do líder... Eu vou te... Claro, por que essa pergunta, tá?
porque você comentou que você teve esse problema e eu acredito que foi um dos maiores problemas que eu tive quando eu comecei a liderar. Tenho até hoje, óbvio. Não tô falando que eu aprendi, até porque é dificílimo aprender isso. Mas assim, eu acho, tá? Na minha opinião, que o problema eu vim do mundo de que eu era o cara que manjo muito de criação, manjo muito de performance, manjo muito de site. Eu sei, operacional eu manjo muito. Só que eu parei de ser do operacional e tive que começar a liderar. E eu, em nenhum momento da minha carreira, eu fui ensinado a liderar. Esse é o principal problema. E você acha que é aí? Isso é o principal problema. A gente nunca, nem na faculdade, a gente ouve falar muitas vezes, um programa de trainee e tal, não sei o que. Cara, são poucas as empresas que conseguem fazer isso de uma forma regular, de criar as lideranças que vão suceder aquelas que estão hoje no staff. Entendi. Tá? Normalmente, amigo, você vai dormir executivo num dia e acorda gerente no outro. Normalmente assim. E aí tem até um livro de um autor indiano chamado Ram Charan, que é o Pipeline da Liderança, que ele explica um pouco isso. E o principal degrau desse pipeline, o mais crítico, é quando a pessoa sai de liderar a si mesmo, ou seja, um executivo, para uma primeira tarefa de gestão de pessoas. A primeira liderança. Essa aqui é a mais traumática. Isso aqui muda a atmosfera. É tipo você entrar na atmosfera que você vai se queimar inteiro. Por quê? Você ainda vai vir com aquela cabeça de operação. Sim. Aí você quer pôr a mão para fazer tudo. Você quer pôr a mão, você quer resolver, porque é mais rápido você resolver do que você explicar. Passo por tudo isso. Isso é coisa que mais faz. Quando eu falo isso, eu falo, gente, e aí? Acho que vocês nunca tiveram isso, né? Pô, você tá olhando para a pessoa, né? E aí a pessoa traz uma dúvida para você, e aí você fala para ele o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, daqui que eu resolvo, e depois eu te explico. Pronto. Esse depois nunca acontece. Que recado você mandou para essa pessoa? Bom, se a coisa é mais crítica, manda pro chefe, ele resolve. Eu só chego até aqui. Pronto. Você treina do avesso. Você literalmente treina do avesso. Você não desenvolve nem maturidade, nem autonomia. Por quê? Você está matando a autonomia. E o erro faz parte na delegação haverá erro, na construção de autonomia haverá erro. Tem que ter um ambiente meio de certa forma tolerante ao erro quando você está desenvolvendo pessoas. Porque senão, amigo, aí eu tenho que lembrar esse líder que hoje se sente inabalável, invulnerável e imune ao erro, eu tenho que lembrar ele o quanto que foi tolerado, quanto que toleraram os erros. Porque ele aprendeu dessa forma, né? Ele aprendeu dessa forma, olhando o líder fazendo isso. Mas o quanto toleraram, né? Porque ele errou também. E mais ainda, né? Então, assim, às vezes você tem que fazer esse exercício cruzado de fazer o líder lembrar, tirar ele do pedestal de ego e trazer ele para um pedestal mais humano. Botar ele de forma um pouco mais vulnerável, que não significa ser fraco, não significa ser uma pessoa assim que vai ficar... Não, processo não de aprendizado, faz parte. É você reconhecer que você não sabe tudo, você reconhecer que você também está aprendendo, você reconhecer que você também erra. Isso é ser vulnerável. O líder, ele é um educador? Tem que ser. Parte da liderança tem que ser a educação, a formação, inclusive a formação do novo líder. Legal. E aqui muitos acabam se perdendo. Eu, inclusive, publiquei hoje um artigo no LinkedIn falando sobre sucessão e liderança. Né? Porque às vezes o líder ele é até uma pessoa que tem uma performance bacana, ele entrega bem, a equipe está azeitada, todo mundo bonitinho, um brinco, é o melhor resultado da companhia, é aquele setor que ele está à frente. Tá, mas ele não está criando o sucessor. E o que acontece? Aí quando você fala sucessão e liderança, na mente desavisada, o cara pensa assim, nossa, vamos me mandar embora? Poxa, já estão fazendo minha cama? E não nossa, é isso. Não, porque... O que acontece? Eu já vi isso acontecer. O líder está lá, ele é perfeito, a empresa vai ter uma nova oportunidade, vai abrir uma nova unidade, vai abrir uma nova operação, vai tocar um novo projeto. Ele é a pessoa ideal para tocar aquilo. Mas não dá para tirar ele daquela equipe porque não tem ninguém para pôr. Você vai ter duas crises. Uma crise é você... Do novo, chegando... Já tem essa crise, já tem uma crise aqui que vai ter crise, claro que vai. E é óbvio, e a empresa já espera por isso. Você vai ter um atrito aqui que vai até a coisa acomodar, vai doer. E aí, o que ele pensa assim? Poxa, legal, eu vou ter um atrito aqui. Esse é a pessoa ideal, mas ele não treinou ninguém. E aí? É melhor eu mitigar o dano... Colocar alguém menos treinado ali. Bota alguém. Busca no mercado. Busca esse cara no mercado e coloco aqui. E aqui tá azeitadinho, beleza, ele continua, eu não vou mexer. Aí aquele ditado, não se mexe em time que está ganhando, faz todo sentido.
Por que eu vou tirar esse cara daqui? Uhum. Só que esse cara tá aqui imaginando, idealizando, desejando uma ascensão dentro da organização. Só que ele mesmo tá se sabotando, sem saber, sem perceber. Então entendeu? é bem complexo a criação de um líder, a gestão de um líder, ela é bem complexa. Sim, porque ela envolve a educação, ela envolve o apoio, ela envolve o monitoramento. E de um profissional que teoricamente já é sênior. Sim, muitas vezes sim. Que aí ele é mais difícil ainda por causa da questão do ego. Sim. Então, assim, boa parte do meu trabalho é desconstruir um pouco. Eu até brinco e falo, gente, se eu vou fazer uma palestra para um time operacional, um time da base, um time executivo, é uma palestra de motivação. Agora, se eu vou fazer um trabalho isolado com liderança, é uma palestra de desconstrução. Eu preciso, não é motivação, é muito mais de incomodação, é muito mais de eu tirar esse cara desse lugar de certezas dele, tirar ele desse lugar de certeza e trazer ele para um lugar de dúvida, mas de dúvida que vai torná-lo mais humilde ao ponto de perceber o quanto que ele pode estar errando dentro de toda aquela certeza que ele acha que está certa. Então, assim, é um trabalho muito mais de demolição, de desconstrução. Por isso que eu brinco, a palestra é incomodacional, não sou motivacional, eu sou incomodacional. Legal. Né? Eu quero colocar um pensamento aqui que eu gosto muito, que quando você olha de forma macro, então, sei lá, a galera tá ouvindo você falando agora, eu vou olhar pra minha empresa, vou olhar pro meu negócio, vou olhar pra minha equipe. Às vezes eu sou um líder, tô olhando, eu vou falar, caraca, como é difícil, que maluquice, eu vou ter que me aprender tudo de novo e tal. E o cara começa a ficar meio maluco, porque parece muita coisa. Sim. Mas vamos trazer aqui um pouco pra revolução do pouquinho, né, do que você traz aqui. Não é tão complexo. Não é tão complexo, assim, é preciso... mas não é. A interpretação talvez seja mais complexa até do que a execução. Tá. Mas assim, e o que eu uso nessa hora? Nessa hora eu uso o poder da história. Para fazer o que eu tô falando ali, aderir ao máximo de gente dentro daquela sala. Por isso que se fala tanto de storytelling. Sim. Na hora que eu conto uma história, na hora que eu me vulnerabilizo, na hora que eu conto uma história, e essas histórias de fracasso são muito melhores do que as de sucesso, vamos combinar. Sim, tem muito mais legal. Mais aprendizado, né? Tem muito mais sangue na boca, né? Aquela baba, né? Filmes de terror fazem mais sucesso muito mais sucesso, né, cara? Do que a história que tudo perfeito. Não, é a história da dor. Sim. Porque aí, no que eu me humanizo na hora que eu tô transmitindo meu conteúdo, eu crio naturalmente um espelho nessas pessoas. E quando eu me derrubo, quando eu mostro que eu não tô lá para desfilar ego, eu ajudo a baixar o ego desse cara aqui. Quando eu entro numa sala de alta liderança, amigo, é todo mundo... Tá, e aí me convença. E aí é um outro problema, né? Alto. Esse cara já viu tudo nessa vida, já assistiu tudo quanto é tipo de palestrante, já tem tudo, tem uma vida de experiência. Dependendo ainda da empresa que ele faz, quase todo mês é um palestrante diferente cara, que tá lá. Não, e às vezes o setor é um setor cartesiano, cara. Às vezes um banco de investimento B2B, pô... Não vai levar um cara de motivação, de subir na escadinha. Não vai, cara. Esse cara vai olhar e falar... de novo, né? Mais uma vez. Saco, cara. Que saco. Você não vai, cara. Você tem que levar, você tem que trabalhar num campo que você vai desafiar a inteligência desse cara. Mas desafiar de um jeito que ele tem que se repensar. Tá. Não eu vou trazer charadinha, trazer pegadinha, eu sou bom porque eu sei o resultado. Não. Aí nessa hora o quê? Eu me desconstruo. Aí entra essa história que eu vivi de queda como a grande força desse trabalho. Sim. É na hora que eu mostro a minha vulnerabilidade. Cara, esse lugar para onde, em outras palavras, esse lugar para onde vocês estão indo, eu já fui. Entendi. É horrível. Eu quebrei a cara. Eu me lasquei. Então, eu tô aqui, de certa forma, compartilhando com vocês uma vivência na forma de conteúdo, não só meu, como de outros autores que eu agrego também, para ajudar a criar um estofo técnico, estofo acadêmico, porque eu estou lidando com pessoas que são altamente críticas, são pessoas totalmente data analistas, né? Não tem o cara... É isso que eu ia falar. O cara pensa em letra de forma, velho. O cara pensa em número. Então, e como que eu vou falar de comportamento com esse cara? Porque é algo mais subjetivo e não... É mais abstrato, é um campo abstrato. É um campo abstrato para esse cara. Ele é um cara objetivo. E hoje, na tua visão, dá pra gente trazer esse abstrato pro material? E o sucesso da revolução do pouquinho reside aí, porque ele ajuda a tirar da subjetividade questões como produtividade, ética, como mensurar tudo isso, né? Exato, autoconhecimento. A gente consegue tirar isso da subjetividade, porque é subjetivo para muita gente. Se eu chegar num grupo de 10 pessoas e falar a palavra ética, cada um vai ter uma interpretação. Sim, é subjetivo. E aí você tem que trabalhar no sentido de criar uma linguagem única, que abarque
o máximo de adesão dessas pessoas, desse grupo, né, que são as lideranças, que já estão ali por algum alinhamento de valores com a organização, sempre estão, né, e que também ajudem elas a construir um DNA, que é aquilo que a gente chama de cultura organizacional, que por sua vez é o que vai ajudar a nortear as decisões de execução e da operação e também a formar as novas pessoas que virão. Ou seja, é DNA, construção de DNA. E como você faz isso? Nomeando atitudes, ajudando esse cara a mapear isso, tirar isso da subjetividade, tirar os valores da parede. Eu brinco muito assim, falei, cara, você sabe aqueles valores que estão naquele banner? Missão, visão, valores, lindo lá na recepção, maravilhoso, aquele aço escovado, né? A foto do presidente, do fundador, você vê lá os valores, as você histórias fala, lindas, então, cara, aquilo foto ali, preto e branco. Aquilo ali tem que atravessar a catraca, velho, porque não tá atravessando. Aquilo tá parado na recepção, aquilo lá só tá agradando a visita. Porque o cara que entra ali pela catraca para trabalhar, se ele olha aquilo, ele fala e fala, tá bom, me engana, nada do que eu vejo aqui eu encontro do lado de lá do balcão. E aí a gente tem que fazer isso aí se tornar visível. E como? Na forma de atitudes. Vocês líderes, como a gente mapeia essas atitudes? Vocês líderes, diante de um dilema A, B ou C, quais as atitudes, quais o campo de ação que vocês compartilham aqui junto com esse time aqui? Vamos ser mentores de nós mesmos aqui, ajudando a multiplicar o repertório do time todo. Com isso você vai criando um roteiro de melhores práticas compartilhadas, nada de meu segredinho. Não tem segredinho, cara. Porque vamos pensar numa organização, se o setor que está do lado do meu fracassa, o meu também fracassou. Sim, com e é essa visão que eu tenho que fazer esse cara enxergar. Não tem sucesso isolado dentro de uma organização. Cara, minha cabeça aqui, não sei se você tá vendo, mas eu tô fervendo aqui. É muita coisa legal, porque... Isso é um pouco do meu ambiente de treinamento, tá? E os caras ficam mais ou menos assim. Legal. E num podcast onde eu tenho que te fazer perguntas, você tá me deixando meio maluco. Você entendeu a demolição? É mais ou menos isso que tá acontecendo aqui. É porque eu tô ficando, assim, bastante intrigado e a minha cabeça tá... num fermento aqui, né? Tá tudo fermentando dentro da cabeça. Por quê? Porque são dois pontos onde eu, no meu processo de sair do cara que era o operacional, me tornar um CEO, me tornar um líder de uma agência, são os problemas que eu encontrei que dificilmente eu encontrei resposta. Porque quando eu tenho um problema no meu Photoshop, eu coloco no YouTube... É técnico, é coisa técnica. Quando eu coloco... Tem código, tem código. É simples de encontrar a solução. E aí, quando eu chego nessa parte de... Nesses dois pontos, liderança e construção de cultura, são duas coisas que, cara, eu devo ter assistido nos últimos anos, sei lá, umas 500 horas de palestra, 200, sei lá, até mais... de palestra, conteúdo, livro, falando sobre isso e eu não entendi. Vamos chegar lá. Porque chega a ser muito subjetivo e tem muita gente dizendo que são de formas diferentes que se encontram isso. Tá certo, existe várias formas ou não? Existe uma forma única? Como que isso... Pode haver várias formas, mas a disciplina que norteia isso, independente de qual seja o estilo da organização, é aquela que me fez pular o balcão. É comunicação. Então eu chego numa organização, primeira coisa que vamos supor, eu chego lá, me chamam lá para tomar um briefing e tal, eu falo para a pessoa assim, falo, legal, me fala qual que é o segundo pior problema de liderança de vocês. Por que o segundo? Porque o primeiro eu já sei que é comunicação. As pessoas não se comunicam. Não se comunicam. E quanto mais ferramenta surge, mais a gente silencia. Tá? A gente está delegando para a ferramenta competências, algoritmos que continuam sendo humanos. Ai, mas eu converso com o ChatGPT. Cara, ChatGPT, desculpa, o mundo real, tá? Ele te ajuda a pensar tal, te ajuda a organizar, te ajuda a pesquisar, velocidade. Te acelera, te dá velocidade. Bom. Mas a vivência humana é aqui, amigo. É aqui, entendeu? É aqui. O home office, que é outro ponto que eu vejo muitas organizações falando, por exemplo, iFood, CIMED, eles falam que esquece, não, agora quero o escritório, todo mundo tá voltando pro escritório, principalmente o iFood falou que o escritório dele tá voltando pro presencial, e aí você vê outras organizações, startups falando que o mundo tem que ser digital, você comentou que é o olho no olho.
isso se perdeu por causa do home office? Eu acho que não. Eu acho que quando o líder tem conexão com o seu time, meu Não amigo, importa se é home office ou não. não importa a ferramenta. Entendi. A pandemia foi um grande divisor de águas nesse sentido. Na pandemia, o que eu vi acontecer? Havia lideranças que conduziam suas equipes no chamado comando e controle, tá? É aquela coisa, ficar contando um minuto que você chegou atrasado, para descontar ou para cobrar mais, quantos minutos foi no banheiro, quantos copinhos de café tomou, enfim, o cara ficava no chamado microgerenciamento, tá? A coisa podia até funcionar na base da pressão, o cara assim, muito mais conduzia pessoas dentro de um processo do que um processo a partir de pessoas. Entendeu? Olha a diferença disso. Olha a diferença que tem essas duas frases, tá? Eu construo o processo antes de eu ter pessoas, era isso? Então assim, o cara tinha um processo, ele queria fazer a pessoa se enquadrar no processo e tocar o processo e fazer o processo. Porque funcionou com ele acha que vai funcionar. Resumindo, a esteira passa perto do seu parafuso, lá no final nem sei o que sai, mas eu apertei meu parafuso. É a industrialização que aconteceu. Tá? Aquela coisa... logo após a Segunda Guerra. Exato, aquele pensamento de Ford, né? Legal. Aí o que acontece? Quando a pandemia baixou e todo mundo teve que ir para casa, invariavelmente, independente do que você fazia, né, ali houve um divisor de águas muito grande. Porque esse líder que não tinha conseguido se conectar genuinamente com o seu time, ele se viu completamente perdido. E agora? Ele não sabia o que fazer. Não consigo microgerenciar o cara. Ele não sabia o que fazer. Ao ponto de chegar... Isso não foi nenhuma nem duas vezes que eu ouvi esse tipo de relato, tá? Mas empresas que líderes fizeram o seguinte: olha, galera, deixa o Zoom aberto aí que eu quero ver vocês trabalhando. Não, existiu o aplicativo que via quanto tempo você estava mexendo no mouse. Cara, pô, você tá falando de liderança, acima de tudo é construção de ambiente de confiança, construção de segurança psicológica. E tá aí a NR1 que não me deixa mentir, que virou um problema de saúde pública. Caraca, e recentemente a gente trouxe uma galera especialista em NR1 aqui e eles falaram exatamente sobre isso, o quão as equipes ficaram doentes mentalmente e as... Aí em contrapartida, né, eu vi muita liderança naufragar nesse processo, porque o cara tentou manter o microgerenciamento à distância. Não vai funcionar. Então, quando a gente fala, é porque precisa voltar pro presencial, tal, não sei o quê, eu tenho uma certa... Uma vírgula. Sim. Boa, tá. Eu tenho uma certa vírgula nesse raciocínio. Porque Qual a intenção? Por que disso? Qual a intenção? É voltar no microgerenciamento? É voltar a ter um ambiente de autocontrole sobre as pessoas, de forma que você vai medir a respiração da pessoa? Cara, quando você está falando de um ambiente de construção de confiança, e vamos combinar, as novas gerações, ela não quer saber disso, amigo. Ela não está formatada, ela não foi formatada para isso. E eu sou um entusiasta das novas gerações porque elas estão trazendo um olhar e falar, peraí, amigo, eu não preciso morrer que nem meu pai morreu não, entendeu? Sim. Eu não preciso morrer de infarto depois de 2 anos depois de aposentar, me moer, passar a vida inteira fora de casa, não ver filho crescer. Eu não preciso disso. O mundo é mais abundante hoje para ele do que era para o pai dele. Cara, teve alguém, eu não vou me lembrar quem aqui no podcast que comentou sobre isso, eu achei um absurdo em paralelo, né? Mas como é incrível que por exemplo, eu chegar pro meu pai ou pro meu avô e falar que 10 horas da noite eu vou ter uma call com o cliente. Cara, sim. Porque 7 horas ele já tinha que estar em casa, os filhos tomados banho, na mesa, jantar junto. E hoje em dia não. Eu falei disso num treinamento grande, que é o quê? O espírito do tempo, o Zeitgeist, né? Eu trago a filosofia para explicar o comportamento da liderança. Então, eu fui fazendo toda uma construção, né? E dentro de um conteúdo que está na Revolução um pouquinho, inclusive, mesclando com o outro da filosofia bruta, que é você, assim, você entender que, poxa, na época que meu pai trabalhava, estava no auge do trabalho dele, anos 70, anos 80, o mundo era totalmente diferente. Totalmente diferente, tá? Então, e eu quando fui pro mercado de trabalho, foi assim, praticamente pegando o final daquilo que a economia conheceu como década perdida. Década de 80, né? Troca de regime político, crise, inflação, o pessoal reclamando de inflação de 5%, cara, inflação no mês lá batia 90%. Se eu não me engano, em novembro... No dia, né? Novembro de 89, se eu não me engano, chegou a bater 89% um mês de inflação. Então, assim, não se faz ideia do que era aquela época. Ou seja, o Zeitgeist ali, o que era? Cara, agarre o que você tem, porque olha a fila. Você botava uma vaga de emprego, cara, você dava volta no quarteirão de gente. Hoje,
não aparece. As Cara, pessoas é não aparecem. muito raro. difícil. Você A não- dificuldade que os profissionais de RH têm para fazer recrutamento hoje está assustadora. Por quê? O mundo está mais abundante. Há mais possibilidade. Uhum. Eu não preciso trabalhar como meu pai trabalhou, empregado, tal. E aí começam a vir outras pautas macro, discussão da escala 5x2, 6x1, aquela coisa toda. Começa a vir outras pautas que vão invariavelmente cruzar esses caminhos. E aí, né? cara, que legal, que aí agora você vai chegar no ponto de que se eu não tiver uma boa liderança, eu não mantenho a equipe. Você não mantém. Aí entra, vamos voltar naquele lugar da pandemia, as pessoas trabalhando online. Ao mesmo tempo que eu vi a liderança, comando e controle, aquela liderança autocrática, centralizadora, né, que não desenvolvia, ela naufragou. Ao mesmo tempo em que eu vi novas lideranças emergirem. Porque tinham a competência de mobilizar as pessoas, mesmo que digitalmente à distância. E aí você pega muitas empresas grandes de tempo com lideranças muito jovens. E muitas ascenderam na pandemia. Se você fizer um bom levantamento aí, Sim, você vai foi nessa perceber que época. muitas ascenderam, porque tinham naturalmente, por uma questão geracional e também por uma maior familiaridade com ferramenta, mas também por trazerem um pouco mais de humanismo nas relações, um pouco mais de construção de confiança, um pouco mais de papo reto, de assertividade, Sim, né? sim. E relações mais transparentes. Então, dali que se começou a falar, a trazer Pautas. para a e- mesa temas que eram antigos, comunicação não violenta, década de 70, cara. Sim, sim. Ali que sim. começou a voltar, a vir dentro, um pouco além daquela perspectiva de quando surgiu o estudo, o livro, aquela coisa toda. Segurança psicológica já são temas discutidos há muito tempo. E agora que começaram a fazer sentido dentro do mundo organizacional. Ou seja, o líder que não tiver um ambiente de confiança, no máximo vai fazer é mandar, cara. E da mesma forma que ele manda, alguém pode substituir para mandar no lugar dele. Uma entendeu? boa liderança, uma boa cultura bem implementada é questão de alta performance para uma empresa. Eu acho que é crucial. Não vou dizer nem só alta performance, vou falar de sustentabilidade. Tá. Porque eu entendo alta performance o cara ter um resultado bom. Sim, acima da média. linear e crescente. Não Sim. uma coisa explosiva que daqui a Ficou pouco aí, você tem- cara. Não. Isso é um evento. A longo prazo, é. É a construção a longo prazo. A gente fala de sustentabilidade não numa questão ambiental, mas numa questão de se de tornar tempo, né? sustentável, de Sim. você se sustentar. Uhum. Né? Se eu não sou uma pessoa sustentável, o gerente do banco vai vir atrás de mim já, entendeu? Então, assim, e aí, então, assim, e como que a gente enxerga isso, né? Eu falo em alta performance, o mundo da alta performance, a competição é por frações, cara. Não é uma competição por, eu quero 50, não. sim. Pensa numa Olimpíada, ali é alta performance. As pessoas estão disputando ali frações de tempo, milímetros, frações de segundo. Ali é o mundo da alta performance. E como que você sustenta isso, cara? Não é explosivo. Não é explosivo. O cara passa Tem que 4 anos para subir um pouquinho, diminuir um pouquinho de tempo, sabe isso? Então, assim, e a alta performance na empresa é o que garante essa curva de resultado se tornar sustentável ao longo do tempo. Uhum. Não ser uma coisa que se abala. Vai vir crise, vai. Opa, mas tem força, tem lastro, né? Sim. E aí, naquela questão da liderança, né? Poxa, e aí veio a nova liderança que emergiu. Só que aí vem o velho embate, né? Porque as novas gerações também trazem outros valores para o mundo do trabalho, né? E começa o choque, começa aquela discussão que não é uma discussão saudável de querer confrontar e achar que a geração anterior é melhor que a nova e vice-versa. Eu acho que é uma discussão tão idiota, porque eu penso o seguinte, eu sou da geração Z, em tese. Sim, eu odeio essas nomenclaturas. Eu não sou a pessoa, eu não gosto dessas nomenclaturas. Sim. Eu não Porque gosto. vai depender muito da tua Estereotipa cultura. muito, cara. Sim, Estereotipa tem muito. E às vezes, porquês ali. e eu já vi empresa assim que fala, então, eu tô com um time aqui que é geração Y. Eu falo, tá, mas é todo mundo igual? Não é. Cada um saiu de um canto da cidade, cada um saiu de uma formação, de uma realidade sociocultural diferente, uma realidade econômica diferente. Todo mundo saiu de um ponto de partida diferente e chegou num objeto comum, que é essa mesa da nossa empresa aqui. Legal. Essas pessoas não são iguais, cara. O recorte de idade é muito pobre para você definir uma pessoa.
Você tem que entrar e perscrutar um pouco mais a realidade socioeconômica dela, porque senão... Eu ia até te perguntar sobre... Porque hoje quem tá liderando é os millennials, né? Que é o Y. X ainda tem um pouco. X tem um pouco, né? Tem, sim. Mas hoje você tem, se eu não me engano, são 5 ou 6 gerações convivendo no mercado de trabalho ainda, cara. Sim. Você ainda tem veteranos, você ainda tem baby boomers, né? Baby boomers, você tem a chamada geração X, que é a minha, que talvez hoje, na maior parte dos cargos de liderança, talvez a minha geração que está, alta liderança, a minha geração que está, né? A geração Y, que já vem ali a pessoa dos anos 80 para cá, que é o chamado Millennial, né? E aí depois vem a geração Z e X, Y, Alpha, Beta. A Alpha, que eu acho que é a sua filha, ela é Alpha. Nasceu em 2014. Mas você comentou sobre esse novo público que está começando a tomar o mercado de trabalho de uma forma que seria, teoricamente, essa geração Z. Você acha que pelo fato deles serem muito mais tecnológicos, eles vão ter essa dificuldade do olho no olho? Eu acho que sim. E aí entra o aprendizado que essas gerações podem assim, trocar entre si. Quer ensinar essa geração. Sim. Então aí que eu acho que quando a gente começa a entrar no exercício autofágico, não, esse é melhor que esse, então esse aqui vai engolir aqui. Se aproveitar do melhor de cada um para melhorar. Exato. Então assim, a geração que é pré-digital, ela tem competências de liderança que são interessantes para qualquer época da humanidade. A geração que hoje domina a tecnologia também tem competências que podem ajudar a turbinar a liderança. Porque foi essa geração pré-digital que trouxe a saúde mental à tona para dentro das empresas. Sim. E essa nova geração, que é a geração Z, vai trazer as ferramentas de tecnologia para desempenho. Na verdade, a geração... eles sofreram na pele, né? Sim. A geração pré-digital é a que sofreu na pele o problema da saúde mental. É o cara que se aposentou com 50 anos e morreu com 52, cara, porque estava tão bagaçado que não tinha mais o que fazer. Então, por quê? Porque foi consumido pelo trabalho. E hoje já tem valores diferentes. Aí os milênios trouxeram essa... o milênio trouxe. Peraí, eu não preciso me matar como meu pai se matou para trabalhar. Sim. Eu não preciso morrer pelo trabalho. Eu tenho que ter prazer, tenho que fazer com gosto, fazer com vontade, com dedicação. Mas, trouxe aquela história de fazer porque eu amo. Exato. Eu tenho que ter um alinhamento, no mínimo, de valores. Sim. E aí entra o papel da liderança. Poxa, interpretar essas como esses valores vão se alinhar com os objetivos da empresa. Exato. Hoje, o líder hoje, ele é um gerenciador de singularidades. Antes ele gerenciava todo mundo por igual. Hoje ele tem que gerenciar a singularidade das pessoas. Isso aí replica de um jeito macro. Por exemplo, é um alinhamento da educação como líder e um alinhamento da cultura da empresa. Sim. E como que eu faço a empresa, dentro dos valores que ela tem, se tornar atraente para A, B e C, que são pessoas diferentes. Pessoas que vêm de realidades diferentes, que vêm de formação diferente, que têm valores em casa aparentemente diferentes, mas quando ele coloca na mesa, vai ver que às vezes é uma questão de terminologia, porque a avó falava de honestidade, na empresa ele ouviu falar de ética. Opa, peraí, tem alguma coisa a ver isso aí. Algum lugar se conecta a isso. Né? Então, o líder tem que fazer essa conexão, fazer com que os objetivos da pessoa, os valores, entrem em convergência com os valores da organização. E criar um ambiente de desenvolvimento contínuo. Porque essa nova geração não cai na pataquada que a minha caiu muitas vezes, de entrar numa empresa e falar, olha então, daqui a 6 meses nós vamos ver como é que vai ficar, hein? Tá tudo certo. Vem crescer com a gente, né? Você passava lá 2, 3 anos só se lascando, né? Só se lascando. Essa geração, cara, não quer saber disso. Não quer saber disso e tá corretíssima. Eu cansei de ser feito de otário nessa história. Nessa história. Pô, vem aqui com a gente, daqui a 6 meses, vamos crescer junto. E você trabalhava que nem um maluco, dava o sangue, virava a noite, aquela coisa, e sempre no mesmo lugar. Ainda mais a agência, né? Que quanta gente cansou de virar noite pra velho. Cansei de pegar táxi de madrugada pra Mogi, pô. Né? Então, assim, essa galera não quer saber disso. E tá certo. Tá certo, porque o mundo hoje permite essa relação. Então, como fazer o melhor dos valores de liderança pré-digital encontrarem os melhores valores de liderança pós-digital. Quem conseguir fazer isso, cara, quem vai ter a organização do futuro, porque essa organização vai ter história, vai ter realização no dia de hoje com equipes convergentes e vai ter uma liderança sendo preparada para assumir sucessivamente o que vier pela frente. Cara, muito legal essa visão. E esse daqui é o seu
último livro. Esse na verdade, vamos chamar assim, é o principal. Tá. É o carro-chefe. E qual assim, que foi né? o anterior? O anterior a esse é o Plano de Trabalho para Toda a Vida, que eu lancei em 2021, na pandemia. Legal. Que era uma trilha de atitudes ali da Revolução um pouquinho também. Uhum. Foi um trabalho que viralizou tal. Enfim, acabou tendo que fazer um livro para poder Legal. lastrear a autoria disso, porque se tornou uma coisa que quiseram tornar um trabalho de domínio público e eu tô aqui ainda. Não faz 60 anos que eu morri ainda, né? Calma, respira. Não faz 60 anos que eu morri, então, sem lembrar isso, né? Aí antes desse eu tenho... Antes do plano de trabalho, eu tenho Humor de Segunda a Sexta, que fala sobre liderança empática, né? Tá. Porque de legal, segunda a sexta. Tem tudo aí. Aí antes desse, eu tenho o Fantástico Significado da Palavra Significado, que é um livro lúdico, parece livro de criança, mas já vi muito CEO Durão chorar com esse livro aí, porque ele fala de propósito de um jeito que é altamente aderente, tá? Todos esses eu tenho conteúdos de palestra, treinamento, que sincronizam com esses conteúdos. E aí foi toda a experiência que você trouxe para dentro de palestras, a sua experiência que você... esse conteúdo de palestras que se transformaram nos praticamente. Seus livros. E dentro daquele meu movimento de queda que eu me relatei, em algum momento eu percebi, peraí, cara, eu preciso mudar. Porque eu peguei um caminho muito errado. E por que você resolveu pegar todas essas palestras e criar livros para isso? Na verdade, na verdade, assim, eu já escrevia crônicas nos jornais, tudo. Sempre escrevia crônica de dia a dia, aquela coisa linha meio Luiz Fernando Veríssimo. Tá. Aquela coisa mais de cotidiano, né? Coisa saborosa de ler, mas que, legal, te deixava gostosinho, mas não era uma coisa que, nossa... E aí, quando eu tive esse sentimento de eu ter caído em função do próprio ego, eu pensei, cara, eu preciso me reconstruir. Por onde eu começo? Não é apertar um botão. Não adianta eu chegar amanhã, depois de mais um piti, que eu deixei todo mundo aqui irritado, nervoso, chorando, arranjando dentes aqui pelos corredores. Não é depois de um piti desse, amanhã eu vou chegar distribuindo beijos, abraços, bombons e afagos. A mudança não valida. Pensa na situação. Alguém brigou com você, no dia seguinte chega, Adam, vem cá, meu amigo. Calma aí. Você tá querendo, tá soprando porque vai bater, né? Soprando que vai bater mais forte. Então, eu falei, cara, eu peguei um caminho errado, eu preciso me reconstruir. Isso aí envolveu passos para trás, envolveu sair de algumas empresas, envolveu me rever comportamento na entrada em novas empresas. São dores. O que me defendia, dores que eu identifiquei e que eu precisava corrigir. Só que nos ambientes onde eu estava, eu não ia conseguir mais, porque eu deteriorei qualquer possibilidade minha ali. As pessoas já não tinham Não tinha menor, seria um processo muito longo, cara. Eu não ia ter esse tempo, Hoje, com essas pessoas, você acha que elas te veriam de uma forma diferente? Eu não sei, eu acredito que não. E faz parte? Que não, faz parte, porque eu causei dor. Eu causei dor, né? Eu causei dor. Então eu prefiro acreditar que o outro tanto de pessoas, a infinidade de outras pessoas que eu impactei depois dessa tomada de consciência de forma positiva, vai reduzir a temperatura do meu caldeirãozinho lá no inferno. Tá né? bom, vai diminuir uns grauzinhos lá, entendeu? Então... Muito bom. Cara, o cara vai diminuir um pouquinho, vai botar em fogo brando, né? Fogo alto. Né? Então, assim... Eu pergunto porque essa sua visão é muito legal. Tipo, cara, você eu transformei uma dor num produto, numa vida, numa profissão. Todo o líder que está nessa posição que você estava 18 anos, há 20 anos atrás, que percebeu, né, teve essa... Ele percebe, ele sabe disso? Cara, eu tenho tantas histórias, cara, assim. Ele cara. sabe, faz de propósito ou é algo que não, às vezes é a cultura. Ele tá imerso naquela cultura. Para ele o certo é aquele. Entendi. Então você tem que mostrar outros certos. Entendi. E mostrar que o certo dele tem um preço alto. Então, assim, não é que você tá errado. Eu nunca vou falar pro cara que ele tá errado, porque a história dele trouxe ele até ali. Sua história é errada. Eu falei, cara, eu quero me distanciar do cara. Ainda mais com o cara que tá com o ego gigantesco. Deus, eu vou falar, cara, então assim, se eu encerrar o cara aqui, eu falo, ele me desconecta na hora. Então, assim, cara, eu sei que é a história que você te trouxe até aqui. Mas olha, vamos olhar a história numa outra perspectiva. Até onde ela pode te levar desse outro. Levar, né? E o que tem de risco de você manter esse modelo nesse macroambiente de hoje? Porque mudou. Lá, quando você aprendeu, fazia sentido. Era o que tinha. Era o que tinha para hoje. Hoje, nesse mundo aqui, já não tá fazendo mais sentido. Legal. Ou seja, eu protejo a pessoa.
Você percebeu? Quando eu falo de demolir, É a comunicação. é comunicação. Né? Então, assim, eu protejo a pessoa. Eu não estou mirando nele pessoa. Eu estou mirando num comportamento que está se tornando obsoleto e que vai causar dano para ele. Porque já está causando não só para a equipe, não só para a empresa, mas para ele. Primeiro ele vai causar no entorno, depois a última ponta ele cai. Ele cai. É fato, ele vai cair se ele continuar assim. Então, eu tenho que fazer essa construção acontecer na cabeça do cara. E, cara, e você consegue fazer, assim, é tão legal quando você vê que o cara tem às vezes uma frase que você fala no treinamento, cara, se dá um terremoto na cabeça do cara. Como aconteceu comigo aqui algumas vezes, cara, durante esse podcast. Assim, cara. Aquele, eu não sei como continuar a pergunta a partir daqui. O que eu faço a partir desse momento, depois de ouvir o que você falou? Você percebeu? Mais ou menos isso é a filosofia em pleno curso. Legal. É deixar a gente mesmo, cara, inquieto. Deixar a gente, opa, peraí, cara, o mundo tem muito mais. É porque ao mesmo tempo que eu tenho que... Tem muito mais cortinas, né? Tem que ter muito mais coisa atrás das cortinas que eu posso imaginar, cara. O que é legal das conversas, e conversas que eu gosto muito dentro do podcast, depois de fazer alguns, essa dúvida entre, calma aí, eu preciso formular a próxima pergunta e ao mesmo tempo eu tenho muita coisa que eu preciso resolver em casa. Calma aí. Calma. Mentalizar aqui, que isso aqui serve pra tudo. Calma, o que eu vou usar pra falar em casa, que depois no office eu vou conversar com os lugares. Por isso que eu trouxe o livro. Vou ler o livro e converso com você depois. Por isso que eu trouxe o livro, porque E onde a gente acha esses... tem todos nas livrarias digitais, na Amazon principalmente ali, tá toda a minha obra lá. Se eu colocar Eduardo Zugaib lá, vai chegar em todos lá, vai chegar em todos, tá? Legal. Todos, que eu chamo assim, dessa lavra mais dedicada para o público adulto, que começou na primeira edição da Revolução do Pouquinho. Tem outros 3 livros meus primeiros, que são infantos juvenis, que eu lancei pela Melhoramentos. Eu nasci como escritor infanto juvenil em 2006, né? E aí, em 2014, eu lancei a Revolução do Pouquinho, a primeira edição. Todos depois... olhando para esse lado de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, né? Legal. E assim, eu noto, quando eu lancei a Revolução do Pouquinho, eu pensava assim, poxa, eu preciso ter um livro que fala de comportamento e tal. Aí depois que você tá mais maduro, você olha para os primeiros, eu falei, cara, eu falava de comportamento lá. Eu falava de atitude lá, eu falava de valores lá, só mudei a forma de montar o texto. Legal. Mas os primeiros livros também eram totalmente direcionados para desenvolvimento humano, que são livros até usados como material paradidático em várias escolas. Por aí, o meu primeiro, que é o Gotham São Pacífico, foi adotado no Brasil inteiro, cara. Então, assim, é uma coisa assim que você percebe que o DNA do comportamento já estava ali, né? Que ele floresceu na sala de aula, naquele episódio que eu falei para você, é o que eu quero fazer, né? Mas aquele DNA de desenvolver pessoas já estava presente. E quando encontrou essas experiências, poxa, e qual que é a minha força? Comunicação. Como de outra. Foi da onde você saiu. É de onde eu saí. Eu não posso apagar isso, né? E aí eu peguei todo esse canhão de comunicação e virei para dentro da empresa. Antes eu virava para o cliente, agora eu viro para o funcionário. Viro para a liderança. Então, literalmente é isso, né? E aqui dentro eu encontro exatamente os mesmos movimentos de comunicação que eu fazia aqui fora, só que com outras palavras. Né? Muito bacana. Assim, eu vou até deixar as portas abertas para voltar aqui, por favor, Pode a gente chamar que a gente continua essa conversa. Trazer outros temas. Faz uma temporada. Vamos fazer uma temporada. Porque assim, quando eu trago outros amigos aqui, outras pessoas, por exemplo, eu trouxe o Inoue para falar sobre comunicação, para falar sobre criatividade. São temas que, como eu falei, que eu domino e eu gosto de falar porque eu domino. Quando você traz temas onde eu estou sofrendo, eu fico muito mais aqui. Deixa eu perguntar como dúvida. Como uma dúvida. Eu vou transformar em pergunta uma dúvida que é minha. É isso. Uma dor que é minha. Sabe aquela... Eu acho que o pessoal de casa tá querendo saber. Não é minha dúvida, é do pessoal de casa. Eu recebi uma pergunta aqui, na verdade... Tá gravado, né? Ninguém nem sabe. Coloquei lá no meu Instagram uma enquete. Mas eu gosto muito de falar sobre esses temas porque eu acho que eu trago... eu sempre fico tentando trazer dúvidas que
acredito eu que são perguntas que parecem burras, mas eu acho que a maioria da galera tem essas dúvidas, então eu gosto bastante desses temas. Não tem essa perspectiva, não tem nada de burro, cara. E eu gosto mesmo, eu vou perguntar o que tá passando na minha cabeça, eu vou perguntar e é isso, tá? Mas eu queria te agradecer novamente pelo papo, cara, e eu quero passou continuar. Tão rápido. Eu quero continuar com a conversa aqui. Passou tão rápido, mas é gostoso que a conversa rende, né, cara? Rende muito, é isso. E trazer outras pessoas pra gente discutir com mais pessoas nessa mesa. Isso é muito legal. Quero trazer esse ambiente para isso. Mesa aí. Pode ficar tranquilo. Beleza? Pode chamar que a gente ajeita a agenda aí. E o que eu quero que você aproveite a câmera sua ali, que bacana. essa daqui, e deixa um recado aí pro teu público. Bacana. Bom, gente, eu vou vender meu peixe agora, né? Depois tratando aqui, né? Enfim, bom, gente, eu sou Eduardo Zugaib, escritor, palestrante, professor em alguns cursos de pós-graduação, em algumas PUCs aí espalhadas pelo Brasil. E meu trabalho basicamente se resume a desenvolver pessoas, principalmente desenvolver lideranças, tá? E às vezes você pode pensar, nossa, o cara só trabalha com grandes empresas. Não, trabalha com pequenas empresas, trabalha com startups. Eu atendo de empresas assim. Eu tenho um trabalho que está aí praticamente estourando, que vai ser 15 líderes, cara. 15 legal. 15 líderes. É assim, é uma reunião, um petit comitê, ela fica mais intimista, né? Eu vou tratar os mesmos assuntos que eu trato com 150, com 500, com 400, enfim. Mas dentro de uma perspectiva mais olho no olho, construção mais assim... Dúvida ali. Na mão, dúvida ali, né? Então, assim, o trabalho que é a Revolução no Pouquinho, por ser modular, ele me permite ajustar isso às mais diferentes realidades. E se você olhar o meu portfólio lá, os clientes que eu atendo, você vai ver que muitos são clientes que têm um perfil mais cartesiano. Perfil mais racionalizado, né? Não é aquela coisa que... Bancos, né? Banco de investimento, é agro, setor de agro, cara, que é de uma racionalidade assim, que assusta às vezes, sabe? Sim. Setor de farma, sabe? Setor farma, né? Tenho ali vários clientes de farma também, sabe? Enfim, de serviços. Então, assim, tem muita coisa. Aviação, como já fiz. São organizações que, às vezes, precisam de um aprofundamento nessas questões e a Revolução do Pouquinho permite isso. Legal. E aí, a partir desse livro aqui, eu consigo construir um programa customizado na medida do tempo que você pode dedicar. A gente vai explorar esse tempo o melhor possível. Legal. Vamos fazer o seu time... interagir com aqueles que são os valores da organização, vão fazer esse time construir manifestos de atitudes, que é o que ele se vendo na prática, né? Ele ajudando a construir e a empresa ajudando ele a se sentir parte de uma decisão, de um olhar estratégico, né? E aí você cria pertencimento, melhora o pertencimento do líder. Então, é uma jornada que já tem praticamente 16 anos, 2012, Sim. 14 anos agora, mas eu comecei em 2009, na verdade, né? 2012 foi quando eu... Então, assim, tá indo para 18 anos, literalmente. Então, legal. Uma jornada que tem muita coisa para oferecer para esse mercado. Então, conte comigo. E para você que quer entrar em contato, os links estão aí na descrição do vídeo. Para você que está ouvindo pelo Spotify, é só Eduardo Zugaib em qualquer rede social. Encontra ele aí. Procura lá que você encontra. Tô no Instagram, tô no LinkedIn. É isso. A rede que eu mais transito é o LinkedIn, acaba sendo, porque transito muito no corporativo, né? E, enfim, é isso. Estou à disposição para compreender essas dores de liderança e desenvolvimento de equipe. Você que está com a empresa crescendo, cara. Eu sei que dói. É difícil, né? É difícil. Crescer dói, já vou te falar, crescer dói, tá? Crescer dói, mas a gente pode ajudar, direcionar, ser um pouquinho transformar menos essa dor em um pouco mais de potência, vamos pensar assim. Bom, legal. Tá certo, Adam? Obrigado, eu agradeço. E para você que está nos assistindo aí e gostou do conteúdo que o Zugaib trouxe pra gente aqui, cara, quer que eu traga mais conteúdo sobre isso, traga ele mais vezes. Deixa seu comentário aí no Instagram, deixa seu comentário aqui no YouTube, ou também aí seu comentário no Spotify, porque eu vejo todos, respondo todos e trago as suas ideias, eu trago sempre pra cá. Então é isso, não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo, de deixar o seu like e deixar seu comentário também, que é muito bom, ajuda a gente a crescer. A maioria da galera que assiste não se inscreve no canal, então se inscreve aí pra ajudar a gente a crescer mais esse canal. Muito obrigado, é isso, valeu e fui!